Bom dia! Como foi o final de semana de vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus! Agora, quem sabe dizer a tia que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira! Hoje é segunda-feira, dia de alegria. A semana tem 7 dias, quando um dia vai, logo outro vem. A semana tem 7 dias. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Agora vamos ver quem é que está aí do outro lado da telinha assistindo a aula de hoje. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou Amanda, que tanta falta fazia. Já chegou Carlos Henrique, tanta falta fazia. Já chegou Glória Maria, que tanta falta fazia. Já chegou o Heitor, que tanta falta fazia. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou o Luiz, que tanta falta fazia. Chegou José Heitor, que tanta falta fazia. Chegou Pietro, que tanta falta fazia. Já chegou Lucas, que tanta falta fazia. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Chegou Pedro Lucas, que tanta falta fazia. Já chegou Valentina, que tanta falta fazia. E agora que está todo mundo aí do outro lado da telinha assistindo a aula de hoje, tia vai falar o que é que vocês irão estudar hoje. Hoje vocês irão estudar matemática. Hoje a gente irá estudar as ordens. Como assim, tia Lucivânia? As ordens. As ordens dos números. Vocês sabiam, crianças, que cada número tem a sua ordem e assim vai formando uma sequência? Como, por exemplo, que número é esse? É o número 1. Qual é o número que vem depois do número 1? É o número 2. Qual é o número que vem depois do número 2? É o número 3. Qual é o número que vem depois do número 3? É o número 4. E assim sucessivamente. E agora, tia vai colocar uma história bem legal para vocês assistirem. O nome dessa história se chama A Fila dos Números. Quando vocês assistirem o vídeo, depois tia vai explicar o que é que vocês irão fazer na atividade, tá certo? Escola muito longe daqui. Ela era diferente das escolas que conhecemos. Em vez de ter pessoas, seus membros eram números. A professora era o número 0. Todos a chamavam de Senhora Zero. Ela amava ser professora e gostava de ter tudo organizado em seu lugar. Todos os dias ela organizava uma fila para ir e voltar do refeitório. Ela queria que sua turma fosse um exemplo de comportamento para todos da escola e pedia para que seus alunos fizessem a fila e andassem todos certinhos, viradinhos para frente. O primeiro da fila era o número 1. O número 1 era um aluno muito obediente
E logo que a senhora Zero pedia para fazer a fila, ele fazia em silêncio e não virava para trás. Depois do número 1, vinha o número 2. Logo ele vinha para o seu lugar na fila. O número 2 também era muito obediente e esperto. Sempre sabia responder o que Dona Zero perguntava, e ela se enchia de orgulho por esse aluno. Depois do número 2, vinha o 3. Ele vinha para a fila sempre muito feliz e quieto. Ele era calado e na dele, mas muito meigo e obediente. E para seu lugar ia e ficava viradinho para frente. Após o 3, vinha o 4, que também adorava obedecer à professora Zero. Ia para a fila em silêncio e ficava sempre viradinho para frente. Mas então, depois do 4, vinha o 5, que era sempre a mesma ladainha. Não se concentrava na fila e ficava olhando para trás, mexendo com o número 6. O número 6, que vinha logo atrás do 5, também era outro descuidado, não conseguia ficar parado. E virado para trás, sempre permanecia. A professora Zero vivia chamando a atenção do 5 e do 6, mas estes dois sempre davam um jeito de descumprir as ordens da Dona Zero. Mas ainda bem que o próximo número era mais ciente. Depois do 6 vinha o 7, que sempre ficava virado para frente. Logo vinha o número 8, este muito admirado pela bagunça dos seus amigos. Para frente na fila permanecia. Era muito arrumado e educado e sempre obedecia. E por último, depois do 8, seguia o 9. Este era meigo e paciente. E sempre na fila ficava virado para frente. Assim, a senhora Zero todos os dias fazia, e apesar dos contratempos, ensinava com muita alegria. Crianças, então vamos observar agora a fila dos números. Olha só como são os números, todos viradinhos para frente. Vamos contar os números da fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que, como na história, o número 5 e o 6 são viradinhos para trás. Então, crianças, isso já é uma dica. Quando vocês forem escrever os números, escrevam todos viradinhos para frente. Mas o 5 e o 6, vocês façam viradinhos para trás. Entenderam? Pronto, crianças, agora que vocês já assistiram a história, vocês gostaram da história? É muito interessante, não é? Essa história, a fila dos números. E quem era a professora mesmo? A professora era o número 0. A professora era o número 0. E vocês observaram, crianças, que a professora Zero, ela sempre organizava seus alunos nas ordens certas. Quem era o primeiro da fila? Era o número 1. E qual é o segundo aluno que vem depois do número 1? Era o número 2.
outro aluno que vinha depois do número 2? Era o número 3. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 3? Era o número 4. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 4? Era o número 5. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 5? Era o número 6. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 6? Era o número 7. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 7? Era o número 8. E qual era o outro aluno que vinha depois do número 8? Era o número 9. Pronto, crianças, agora a tia vai explicar a atividade. E o que é que vocês irão fazer? Vocês irão ajudar o bebê maluquinho a organizar os números de 1 a 15 na ordem crescente, do mesmo jeito da história. Vocês irão escrever dentro desses quadradinhos aqui, do número menor até o número maior. Qual é o número menor? É o número 1. Então, aqui vocês irão, nesse primeiro quadradinho, vocês irão escrever o número 1. Qual é o número que vem depois do número 1? É o número 2. Depois vem o número 3. Depois vem o número 4. Depois vem o número 5. Depois vem o número 6. Depois vem o número 7, depois vem o número 8, depois vem o número 9, depois vem o número 10, depois vem o número 11, depois vem o número 12, depois o 13, depois o 14 e depois o 15. Vocês irão escrever do número 1 até o número 15. Vocês irão organizar as ordens certas, igual vocês viram na história a fila dos números, tá certo? Quando vocês terminarem, crianças, essa atividade aqui, vocês irão fazer essa outra atividade aqui. E o que é que vocês irão fazer? Genial! Escreva os números que vêm antes de... Qual é o número que vem antes do número 4. Vocês irão identificar e irão escrever dentro desse quadradinho aqui. Qual é o número que vem antes do número 12? Vocês irão identificar e irão escrever dentro desse outro quadradinho aqui. Qual é o número que vem antes do número 13. Vocês irão identificar e irão escrever dentro desse outro quadradinho aqui. Qual é o número que vem antes do número 7? Vocês irão identificar e irão escrever dentro desse quadradinho aqui. Qual é o número que vem antes do número 9? Vocês irão identificar e vão escrever dentro desse quadradinho aqui. Qual é o número que vem antes do número 3? Vocês irão identificar e irão escrever dentro desse quadradinho aqui. Depois tem falando assim: quero ver você brilhar. Escreva os números que vêm depois de... Qual é o número que vem depois do número 7? Vocês irão identificar e irão escrever aqui em cima. Qual é o número que vem depois do número 5? Vocês irão identificar e irão escrever aqui na frente. Qual é o número que vem depois do número 14? Vocês irão identificar e irão escrever aqui na frente. Qual é o número que vem depois do número 9? Vocês irão identificar e vão escrever aqui na frente. Qual é o número que vem depois do número 12? Vocês irão identificar e irão escrever aqui na frente. Depois tem falando assim: você é inteligente, escreva os números que estão faltando.
Aqui já tem alguns números. Vocês irão escrever os números que estão faltando. Aqui já tem o número 0, tem o número 1 e tem o número 2. Qual é o número que vem depois do número 2? Aí vocês irão escrever qual é o número que vem depois do número 3. E assim sucessivamente. Vocês irão completar essa trilha aqui com os números que estão faltando, tá certo? Tia agora vai deixar vocês terminando as atividades e amanhã a gente está de volta. Um beijo, meus amores, e até amanhã. Tchau!